Olá, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Caçaniga. Estamos aqui para apresentar mais um vídeo para vocês. Lembrando que o nosso foco principal sempre foi e será usinagem CNC, e dentro desse foco de vídeos, para relaxar um pouco aquela sequência, teremos alguns diversos, tá? Mundo corporativo, espiritualidade, filosofia, arte, ciência, tecnologia e muitas outras coisas que possam interessar ao quem gosta do canal, quem é inscrito no canal, tá? Lembrando que as nossas aulas são sequenciais. Eu diria que vocês procurem assistir a sequência para poder ligar o assunto, tá? Hoje em andamento existe um curso de programação, CNC, FANUC, Siemens, operação CNC, FANUC, Siemens. Vamos ter também o palpador Renshaw e mais outras coisas. Se você entrar no site www.cnctecnologia.com.br/canal.htm, você vai ter todas as opções de todos os vídeos que nós lançamos até agora. Só olhar a capinha, o assunto e o número do vídeo também que possa interessar, e você tem um link ali, tá bom? Eu agradeço aí a atenção pelo canal. Diria para você se inscrever no canal, que isso aí incentiva o nosso trabalho voluntário, e não deixar de curtir nossos vídeos. Lembrando que o tempo dos nossos vídeos é de aula, tá? Existe diferença entre dica e aula. A dica é rápida, estou dando uma dica. Agora uma aula ela tem que ser explicada e acaba sendo demorada mesmo. Não tem como fazer uma aula rápida, tá? De qualidade, ok? Então prestigie nossos vídeos nesse sentido, porque às vezes a pessoa é muito demorado, mas se você quiser aprender, você tem que disponibilizar um tempinho, nem que seja na hora do almoço, para assistir esses vídeos, ok? Um abraço a todos e obrigado. Bom, pessoal, nós na aula anterior estávamos falando sobre retomada de ciclo após uma parada de processamento no programa, né? Como é que seria os procedimentos para fazer a retomada, né? Então, na aula 9, nós falamos sobre as quatro situações mais comuns na retomada de ciclo, né? Interrupção por ciclo stop, né? A interrupção por acionamento da tecla de emergência, e a interrupção por parada de energia, e a interrupção por acionamento da tecla reset, tá? São as quatro mais comuns, tá? Na aula 9 nós já falamos sobre a parada por ciclo stop, tá? Então isso aqui já estamos fazendo uma iniciativa do que a gente vai continuar agora. A aula de hoje é a continuação da aula 9, que falou sobre a interrupção da tecla ciclo stop. Agora nós vamos continuar com a situação B, C e D. Então, partindo de um princípio que estamos em modo de automático, né? Então teria selecionado essa tecla aqui, ó, automático, ela teria acesa, né? E a ciclo start acesa, tá? Então a máquina está trabalhando em produção, parte de um princípio que estamos com a máquina produzindo, usinando normal, num ciclo contínuo, num centro de usinagem, por exemplo, né? Ou poderia ser num torno ou qualquer outra máquina, o conceito é o mesmo. Tudo que nós estamos falando aqui em operação, em programação e tal, serve para qualquer outro tipo de máquina. A nossa base é o centro de usinagem, por ser uma das operações mais usadas e a mais completa, né? Tem mais eixos e tal, mas os conceitos são válidos para qualquer máquina, ok? Então eu estou aqui com o ciclo start atuando e a tecla de automático ligada. Na tela FANUC eu tenho aqui, por exemplo, né, uma tecla de automático, onde aparece o programa principal trabalhando, né?
eu vou observando aqui as sentenças estão sendo executadas a partir de um ciclo start, né? Aqui aparece o avanço em atividade, né? A situação do processamento do programa. Aqui uma outra tela FANUC, né? Onde aqui vai aparecer o programa em atividade, né? Aqui ó, o programa selecionado para o trabalho, né? Como é que seleciona o programa para trabalhar, como é que se trabalha em automático, nós já falamos em aula anterior, tá? Se não me engano, seria a aula 7, a aula 8, uma coisa assim. Aqui para uma tela Siemens, né? Aqui aparece o programa, o nome do programa que está trabalhando em automático. Aqui as sentenças do programa que estão sendo executadas, aqui o posicionamento, aqui as condições de trabalho de avanço, ferramenta que está atuando, né, condições da rotação da ferramenta, tá? Então aqui você pode selecionar algumas coisas que vão aparecer aqui nas telas. Vamos falar com mais detalhe dessas opções aqui quando a gente chegar na tela. Estamos agora no modo de operação, que é aquela parte de baixo do painel. Não chegamos na tela ainda. Estamos mostrando alguma tela porque as coisas se cruzam, tá? Mas não estamos detalhando nada de tela ainda. Aqui uma outra tela de automático no comando Solution Line da Siemens, onde de cima é o que eu acabei de fazer, aqui é o Power Line e esse aqui é o Solution Line, tá? Então, aqui ó, PL, não, Numeric Power Line, e esse aqui é o Numeric Solution Line, tá? Também tem uma cara parecida, né? Então você tem um programa que está atuando aqui as sentenças que estão em processo, né? O que está em laranja aqui é a sentença que está sendo executada no momento. Aqui os dados de corte da ferramenta, tal, né? Tá, então vamos falar sobre o B. O A nós já falamos na aula anterior, né? Vamos falar na situação do B, que é interruptor para acionamento da tecla de emergência para comando CNC, FANUC ou Siemens. Nós já também falamos muito sobre essa tecla de emergência em aulas anteriores de operação, tá? Se vocês estão acompanhando as aulas, eu não preciso detalhar muito sobre isso, eu só vou falar uma coisinha mais rápida, né? Para não ficar um vazio, mas existem aulas anteriores que a gente explicou melhor esse detalhamento, né? Estando em processamento um programa CNC na forma contínua de produção e algum evento acontece fazendo com que o operador interrompa o processamento através da tecla de emergência. Qual que seria esse evento aí? Alguma coisa ligada à emergência, alguém está se machucando, alguma ferramenta quebrou, a ferramenta soltou do fuso, ou a ferramenta soltou, ou a peça soltou do dispositivo, o dispositivo soltou da mesa, alguma coisa assim relacionada a uma parada que tem que ser urgente, tá? Então é acionado o botão de emergência, existe esse botão em várias partes da máquina, ele é um tipo cogumelo assim para facilitar você acionar esse botão. Normalmente é um botão de destaque, por isso que ele é vermelho, para se destacar na cor em qualquer lugar que ele se encontra. Então tem vários modelos, mas mais ou menos todos eles têm as mesmas características, de parar a máquina imediatamente, ok? Desliga os motores, tá? E cai tudo, porque se desligou os motores, para imediatamente rotação, avanço, né? Em todos os painéis de operação existe um botão cogumelo, liga e desliga emergência. Quando vidas humanas estiverem em perigo, quando houver perigo de danos à máquina ou na peça. Acabamos de falar, né? Desliga emergência não pode ser usada na interrupção de operação ou simplesmente para desligar a máquina. Quer dizer, você vai desligar a máquina, desliga a emergência. Aí é uma operação que você tem que desligar com outra forma, né? Nós já falamos sobre isso também. Ativamos, você vai desligar com a função desligar. Você tem uma função no painel da máquina que é o desligar. Depois que a máquina sai com o aviso de agora você pode desligar o computador, você desliga a chave geral, né? Aí para você desligar. Ou se você quer interromper um ciclo ou qualquer coisa, pode interromper ele com reset, com alguma operação que não seja emergência, tá? A operação emergência é só para caso de emergência mesmo.
E não tem nada disso de ligar a emergência em hora de almoço para almoçar, porque isso aqui é uma operação agressiva na máquina, tá? Isso aqui compromete alguns equipamentos elétricos e eletrônicos da máquina com esse impacto, né? Então a ativação de emergência é parado imediatamente todo o movimento, desligado o motor hidráulico, detido o fuso e acionamentos de avanço, desligadas as válvulas hidráulicas e pneumática. Mostrado na tela um aviso desliga emergência, então entra um alarme, né? Desliga emergência. Perigo de quebra de ferramenta. Ativando o desliga emergência durante a usinagem, existe o perigo de quebra de ferramenta. Quer dizer, você está cortando, desligou, parou o motor, parou a rotação com a ferramenta de corte cortando, existe o perigo de quebra do fio de corte, né? Isso aí é uma coisa, isso é um conceito de usinagem já, né? A função do dispositivo desliga emergência deve ser testada a cada 50 horas. Desliga o botão, desliga a emergência. Então, a cada 50 horas você tem que testar esse botão para ver se ele está atuando, para evitar que comprometa um momento de emergência mesmo, ele não funciona, tá? O botão cogumelo desliga emergência é destravado por giro à esquerda, mas o destravamento do botão não provoca o start automático da máquina, quer dizer, você só desliga ele. Aí você tem que ter algumas ações para voltar a trabalhar com a máquina, né? Então a sequência para a retomada do ciclo depois de uma parada pela emergência, tá? Então aqui que vai entrando no assunto que nós vamos falar agora, né? Então, primeira ação é destravar o botão emergência. O que você vai fazer? Girar ele para a esquerda. Ele tem uma mola que já joga para fora. Então ele já destravou a emergência. Aí você vai no painel da máquina, na tecla reset, cancela falhas, você desliga com o reset, desliga os alarmes, cancela os alarmes. Depois você vai e liga os motores no lugar correspondente, tá? Aí coloca na posição jogue e afasta a ferramenta. Então, se a ferramenta tiver você parado com ela dentro da peça, em algum lugar mais próximo, você faz o afastamento para a retomada de ciclo mais segura, tá? Afasta primeiro o Z, depois você leva o X para fora, alguma coisa assim, tá? Então você vai afastar de uma forma segura. Depois você vai entrar na tela de execução do programa no modo automático e retomar o ciclo. Daí você vai fazer a busca da sentença para a retomada de ciclo. Então aqui no painel principal você vai ter a tecla emergência que você ligou, a tecla emergência, tá? Aqui é um exemplo, mas pode aparecer em outros painéis, em outras posições, mas isso aí é um exemplo, tá? Aqui você tem o reset que cancela os alarmes, tá? Depois você liga os motores. Você liga os motores. Aqui no Siemens você tem que ligar os módulos de rotação e avanço. Liga aqui o módulo de rotação, módulo de avanço. No Siemens. Fanuc não tem essa função aqui, tá? Aí você vem aqui e seleciona a tecla jogue, tá? Aqui. Aí você vem aqui e seleciona sentido, o jogue está aqui. Aí você seleciona o eixo que você quer movimentar, movimenta para mais, normalmente afastamento do Z, né? Vai selecionar primeiro o Z e afastamento para mais. Na hora que tiver um Z tranquilo e seguro, você vai deslocar em X para mais ou para menos e vai deslocar em Y para mais e para menos, tá? Se você quiser reposicionar a mesa para retomada de ciclo, uma operação de retomada já na posição da mesa, você põe a mesa aqui e faz o movimento dela para mais ou para menos, tá? Lembrando que é o mais em sentido horário e o menos sentido anti-horário do giro da mesa, tá? Estando afastado, você vai lá na tela, põe no modo automático, sobe na tela que nós mostramos agora há pouco e faz a busca de sentença, né, para iniciar o procedimento através de uma ciclo start, tá? Então nós vamos parar aqui essa condição, por quê? Porque com as outras paradas, daqui para frente vai ser o mesmo, procurar sentença para iniciar, tá? Então nós vamos falar sobre 3 situações: a parada de ciclo com emergência, parada de energia elétrica e a parada pelo reset, tá? Então as 3, até aqui cada uma vai ter um procedimento, só que daqui para frente as 3 vão ter o mesmo procedimento de início do programa através da tela. Então
Para mim não explicar 3 vezes a mesma coisa nas 3 situações, nós vamos parar aqui, falar sobre outro tipo de interrupção e depois nós voltamos na retomada na tela, tá? Então, terceiro tipo aqui, que seria a interrupção de parada de energia, tá? Então, estando o procedimento em um programa CNC na forma contínua de produção e algum evento externo acontece fazendo com que a operação interrompa o procedimento pela parada de energia elétrica. Quer dizer, parou energia na cidade, parou energia na fábrica ou no galpão que se encontra a máquina, ou deu algum problema elétrico num disjuntor e desligou a energia da máquina, alguma coisa aconteceu. Então esse evento externo que provocou a parada de energia na máquina, tá? Então qual que é a sequência que vai acontecer para a retomada do ciclo, tá? Então a primeira coisa é você religar a chave geral, tá? Porque caiu energia, parou tudo. Isso quando desligou algum disjuntor, tá? Então deixa eu explicar melhor aqui. Então a primeira ação a ligar a chave geral quando desligou o disjuntor. Por quê? Ela vai ficar ligada. Aí você desliga a chave geral, abre o painel elétrico e liga o disjuntor que caiu da máquina, tá? Aí você vem e liga novamente a chave geral, liga e desliga, tá? Então essa ação, se caso foi um evento que derrubou a energia dentro da máquina, no caso de um disjuntor desligado. Se for externo, tá, ela já está energizada, então quando volta a energia, ela já volta ligando o painel elétrico, já ligando tudo, tá? Então ela já voltou a energia com a situação energizada na máquina, tá? Então não precisa mexer na chave geral. Então, mais uma vez, chave geral só quando caiu o disjuntor de dentro do painel elétrico da máquina. Você vai ter que desligar essa chave para mexer lá. Então, chave geral. Com a chave geral, também nós já falamos muito sobre isso em aulas anteriores, tá? Então, só quem está acompanhando aí já tá ciente de uma explicação mais completa, né? Então, com a chave geral na posição 1 é ligada e desligada a alimentação de corrente para a posição do comando, na posição do comando. A chave geral encontra-se no armário elétrico da máquina, na posição 0 ela é desligada. Então, posição 1 ligada, posição 0 desligada. Antes de realizar trabalhos de manutenção na máquina ou no armário elétrico, a chave geral deve ser desligada. Então, no caso, caiu o disjuntor de dentro da máquina, você vai ter que abrir o painel para ligar o disjuntor. Você tem que desligar a chave geral para isso, tá? Tem empresas que o operador não mexe dentro do armário elétrico. Mesmo assim, teria que chamar alguém da manutenção elétrica para fazer essa operação. Então, a pessoa da manutenção elétrica vai fazer essa operação de desligar a chave geral, abrir o painel elétrico e ligar o disjuntor. E depois ligar a máquina novamente. Antes de desligar a chave geral, deve ser efetuado o procedimento de desligamento do comando da função desligar. Então, o dia que você quiser desligar pela chave geral, você tem que ir lá no painel da máquina, procurar na tela a função desligar. Eu já expliquei isso também em aulas anteriores, né? E depois que ela tiver o aviso para você que você pode desligar, daí você vai desligar a chave geral. Aqui está um exemplo de um centro de usinagem aqui, ó, a chave geral onde ele se encontra, ó, a posição está aqui, no centro de usinagem. Aqui no torno, aqui atrás, ó, tá? Aqui o modelinho de uma chave geral, né? Posição 1, aqui, ó, tá ligado. Daquele desenho em cima é um tipo de modelo, esse aqui já é outro, né? Então, posição 1 ligada, posição 0 desligado. Então, parando a energia, qual é o procedimento de retornar ao trabalho após a parada da energia elétrica? Então, o primeiro caso é voltar a energia na máquina, tá? Ou através da chave geral, ligando o disjuntor, ou a própria, quando volta a energia externa, a máquina já liga sozinha, tá? Então, a partir dela ligada, vão ter alguns alarmes. Você vai na tecla Reset e cancela esses alarmes. Liga os motores, os hidráulicos, tá? Liga os modos de avanço e rotação, que isso é quando for no Siemens, no Fanuc não precisa, né? Coloca no modo jogue e afasta a ferramenta. Se for a máquina, se precisar referenciar, fazer a referência da máquina, tá? Caso for preciso. Tem máquina que não precisa, já vou falar disso mais completo agora. E depois entrar na tela
na execução do programa, para fazer a busca da sentença e reiniciar. Tá? Então chegamos na mesma condição da parada de emergência aqui. Tá? Então só recapitulando aqui no painel o que a gente vai fazer com relação ao retorno, procedimento retorno após a parada de uma energia elétrica. Então, voltando à energia da máquina, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na tecla Reset, cancelar os alarmes, tá? Depois ligo motores aqui, ó, liga motores, liga os módulos se for Siemens, FANUC não precisa, né? Aí eu coloco na função jogue aqui, ó, e seleciono o eixo Z, aperto o Z mais para afastamento, X, tira, então eu vou tirar para uma posição segura, tá? E vou referenciar. Referenciar tem essa tecla aqui, ó, que é a tecla de referência. Ela mostra uma origem, né, do sistema. Tá vendo aqui, ó, uma posição mais referência ponto, tá? Então, a maioria das máquinas, para a tecla de referência, ela mostra esse símbolozinho aqui, tá? E fala referência, ou não sai escrito nada, só esse sinal aqui já é o suficiente para saber que aqui é a referência. O que acontece? Tem certos tipos de régua, que são réguas chamadas incrementais, que quando eu ligo a máquina, ela não tem a capacidade de se localizar no espaço dimensional que ela se encontra. Ela está perdida, tá? E tem máquina que quando você liga, ela já sabe onde se encontra. Vamos dar um exemplo. Um exemplo prático, fora dessa área. Vamos supor que você está indo numa estrada, que você conhece bem a quilometragem dela, está indo de ônibus, de um trecho que você conhece bem a quilometragem dela. E só de você olhar a paisagem, você sabe que quilometragem você está, você já está habituado a andar nesse trecho. Vamos supor que você dormiu e acordou de repente no meio de um trecho. Só de você bater o olho na paisagem, você já sabe em que quilometragem você se encontra, você já se referenciou, você sabe que quilômetro está ali. Agora vamos supor que você já não conhece a estrada, em um determinado trecho você dormiu e acordou. Você quer saber que trecho da estrada está, você precisa ficar olhando naquelas plaquinhas na lateral da estrada, onde marca que quilômetro se encontra daquela rodovia, para você se referenciar. Aí de repente apareceu lá a rodovia, a marquinha lá, 46. Você sabe que está no quilômetro 46 da estrada, você está a 46 quilômetros da origem da estrada. Você se referenciou através daquela plaquinha. Essa função referência, você clica aí, você acende essa luzinha verde que está aqui em cima, ou tem máquina que acende a própria tecla inteira, ela fica iluminada, né? Você, na situação que se encontra no processo, se ligou a máquina, você afasta as ferramentas em joga para não ter perigo e dá um ciclo start com essa referência ligada. O que ela vai fazer? Ela vai fazer o eixo Z andar um pouquinho até achar uma marca dentro da régua para se referenciar em função da origem do zero máquina. Na hora que ela lê uma marquinha, vamos supor, a 100 milímetros 000 da origem, elas vai saber que naquele eixo já se encontra o ponto 0 a 100.000 da origem. Ela já marcou a origem lá nas referências dela, tá? E depois vai fazer isso no X, vai fazer isso no Z, eixo por eixo, tá? Se você quiser fazer de forma individual, você liga essa tecla, seleciona a tecla que você quer do eixo, você quer fazer o X primeiro, aí você seleciona a tecla X e dá Start, ele vai fazer só no X. Aí você vai no Y, dá Start, ele vai fazer no Y, depois você vai no Z, Start, mesa, Start, então ele faz todos, até os eixos rotativos, tá? Ele faz a referência, se for eixos NC, rotativo, tá? Se a mesa for uma mesa NC rotativa, ela faz a referência, tá? Então isso é quando precisa referenciar. Tem máquina que já é uma régua absoluta,
quando você liga, ela já se referenciou, ela já sabe, não precisa fazer essa tecla que fica, não tem função nenhuma, porque a máquina não precisa, tá? Então é uma coisa que você precisa saber quando você for mexer numa máquina, trabalhar se essa máquina precisa referenciar ou não, tá? Quando a máquina vai fazer a referência, está fazendo eixo por eixo, ela vai mostrando esse símbolozinho aqui, ó, na tela, tá? Ela vai mostrando na tela esse símbolozinho aqui, que aquele eixo já está pronto. Conforme ela vai completando o eixo, ela vai jogando na frente do eixo esse símbolozinho com essa tecla de referência ligada em ação. Depois que você saiu dela e for para uma outra situação, um outro modo de trabalho, vai para jog, vai para MDI, ou vai para automático, coisa, esse símbolozinho já sai da frente do eixo, tá? Ela só aparece em modo de referência, para mostrar que está referenciado aquele eixo. Então, depois de referenciado o eixo, ele entra na tela e faz a... Então, nós vamos parar aqui também da mesma forma que nós paramos na emergência, para dar continuidade tanto na parada de emergência como energia elétrica juntos. E aí também é parada por reset, tá? Então, como é que você faz uma parada por reset? Estando em processamento de um programa CNC, na forma contínua de produção, e algum evento acontece, fazendo que o operador interrompa o processamento pela parada com a tecla reset. Então, se eu apertar essa tecla reset aqui, tá? Ela vai cancelar, além de cancelar os alarmes, ela para o processamento dos movimentos, para o processamento do programa. Ela não derruba o motor, ela não faz a emergência, ela não tem que referenciar novamente, tá? Inclusive aquela parada por emergência também não precisa referenciar novamente, tá? Você só precisa referenciar novamente quando você desliga a energia elétrica, que você desligou o comando. Aí você precisa referenciar novamente a máquina na situação que eu falei, as máquinas que precisarem de referência, né? Tá, então, o reset é um cancelamento, ele volta no estado original do processamento, tá? Então vamos lá. Tecla reset, ao acionar a tecla reset, o processamento do programa de peça atual é interrompido, as mensagens de supervisão são canceladas, exceto quitar alarme, power, quer dizer, tem certos alarmes que você não desliga com ele, né? Você tem que desligar lá com a tecla cancel alarme. Tem outra tecla de cancelamento, que seria uma parecida com essa, que seria essa aqui, ó, pro Fanuc, ou tem uma outra também que é alarme cancel. Pro Siemens também tem uma outra. O canal é colocado no estado reset, que significa aqui, o comando NC permanece sincronizado com a máquina. O comando está à disposição inicial e pronto para um novo ciclo de programa. Então, quando você quer limpar tudo também, que às vezes está tudo interrompido com algum alarme, com alguma coisa, parou por algum alarme, o estado reset ele faz isso, tá? Tem uma certa configuração aí, que com o reset o programa interrompido no meio dele, por exemplo, ele faz um rebobinamento automático. Se deu reset, ele cancela o processamento do programa e já volta lá no início. Tem configuração que você dá o reset e ele não faz esse rebobinamento. Você tem que fazer a função rebobinar, tá? Ou apertar mais de uma vez o reset. Daí ele na primeira ele para na sentença, na segunda ele volta no rebobinando. Vai da configuração do comando. Então você pode ter três situações: rebobina no reset, não rebobina no reset, você precisa fazer o rebobinamento em outra tecla. E tem outra que você, numa segunda posicionamento do reset, acionamento do reset, você faz o rebobinamento, tá? Então aqui aquela tecla de cancel alarme também em cima, né? Esse aqui tem no Siemens, cancel alarme, tá? E tem essa aqui que apaga a falha também, tem no Siemens e tem no Fanuc também, apaga a falha do CDP. Muitas causas de interrupções podem ser eliminadas sem desligar a máquina. Com o apagar do PLC são quitados os alarmes após a eliminação de causa de falha. Depois disso, é uma continuação direta do programa. E muitas vezes, se possível, caso contrário, o programa tem que ser interrompido com reset. Em seguida, o programa pode ser iniciado novamente no ciclo start, se necessário, no ponto onde foi interrompido.
após avanço de sentença, após procurar a sentença, né? Tá? Então, com esse cancelamento do reset, por exemplo, vamos supor que durante o processamento do programa deu fim de curso de um eixo. Ele vai parar e dar alarme. Aí você vai fazer o que? Cancelar o processamento e cancelar o alarme junto, o alarme do PLC, que vai voltar à situação pronta para você reiniciar. Tá? Qual seria a sequência, um procedimento após uma parada pela tecla reset? Tá? Então, cancelar os alarmes e falhas através da tecla reset. Então, se ele parou por algum problema de processamento que deu algum alarme ou alguma falha, você tem que resetar o programa através da tecla reset. Você, além de cancelar o processamento do programa, você cancela as falhas, tá? Para poder voltar a trabalhar com esse programa. Tá? Coloca em jogue e afasta a ferramenta. Você parou num determinado ponto que você precisar por uma distância segura a peça da ferramenta. Então você tem a fazer o afastamento. Se é num torno, afastar a torre da ferramenta. Se é no centro de usinagem, no fresador, aí afastar o fuso. Né? Se é numa retífica, afastar a peça do rebolo, tal, para você poder iniciar o ciclo, né, de uma forma mais segura. E aí você entra na tela de execução e procura a sentença para retomada de ciclo. Então, chegamos nas três situações: parada de emergência, parada de energia, parada por reset, na mesma situação, que seria iniciar a partir da tela. Tá? Então no reset, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer a parada aqui? Né? Então, aqui está a minha tecla reset, tá? Aqui tem aquela tecla de cancelamento de alarme, e lá em cima está aquela cancela alarme, que está aqui do lado daquele teclado de edição, né, de alfanumérico. Tá, então, já resetei todos os alarmes, o que está acontecendo. Coloco em jogue aqui, ó, seleciono o eixo que eu quero afastar primeiro, normalmente é o Z para afastamento, o Z+, aperto a tecla mais, vou abrir no override aqui se estiver fechado, né, para ele afastar. E aí, já fiz um afastamento adequado em Z, para sair em outro eixo, faço a mesma coisa, até uma situação mais segura. Tá? Então, cada vez que eu vou movimentar a máquina, tanto em jogue, como MDA e como em automático, eu sempre inicio com o o volante aqui fechado, por segurança, e vou abrindo ele conforme eu vou sentindo segurança na execução do movimento. Tá? Então, afastei e agora entro na tela para início do programa. Nós falamos em alguma coisa de ligar alguns detalhes, algumas ações apresentadas. Né? Falamos de ligar motores. Né? Como que a gente liga o motor? Né? Eu tenho lá, que chamam de hidráulico. Né? Liga os motores, lâmpada acesa, às vezes, ou o próprio botão aceso, lâmpada acesa, motores ligados, no vermelho desligado. Né? Então, aqui os módulos, que nós vimos lá na lateral. Aqui o liga-desliga o módulo de avanço, tá marcado FIDE, né, que é avanço. E aqui o spindle, que seria o fuso, que liga e desliga. Tem que sempre estar ligado os dois, tanto avanço como rotação, para a máquina Siemens, né, que isso aqui é para Siemens só, no Fanuc não há necessidade. Para referenciar, nós temos aqui aquela tecla de referência, né, chamada função atingir a referência. A condição disso tem que estar no modo jogue, né? E depois você liga a referência. Aqui as teclas daquele painel que nós já mostramos, né? Que é, no caso, acionar jogue, acionar o eixo, e assinar para mais ou para menos o movimento desejado, observando na tela o deslocamento. Né? Então seleciono o eixo, vai ficar a luzinha acesa ligada. Se eu for trabalhar automático, nessa situação eu volto no automático aqui, e aqui a tecla ciclo start, tecla bloco, né? Então agora aqui a gente está entrando na parte de entrar na tela para execução do programa em automático. Voltar, agora estamos retomando, estamos concluindo a retomada de ciclo. Então nós fizemos aqueles primeiros procedimentos, tá? Agora, como as telas são diferentes, nós vamos falar primeiro só de Fanuc, nas telas de retomada de ciclo Fanuc, depois nós vamos falar de Siemens, tá?
Então, agora nós vamos falar de Fanuc. E aí, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, dá um clique aí no curtir, né? E se não se inscreveram, se inscrevam. E clica no sininho também para poderem receber todas as nossas programações aí, todos os nossos vídeos que podem ser úteis para você. Divulga aí nas redes sociais, com os amigos, na escola, no trabalho. Quem sabe possa ser mais importante para outras pessoas também. Quem sabe você acha que para você já não serve mais, mas para outros pode ser útil, tá bom? Um abraço aí, muito obrigado aí pela audiência. Isso aí incentiva a gente a manter esse trabalho voluntário aí, tá bom? Abração.